Eu acho que neste momento passamos aqui por uma fase nova do novo ciclo, que é Marcelo Rebelo de Sousa passa a exercer uma magistratura de interferência e não apenas uma magistratura de influência sobre o governo. Isto já era assim, mas acentuou-se. Neste momento, António Costa é um primeiro-ministro fraco e Marcelo Rebelo de Sousa é o fiel da balança do regime, é ele que manda. Hoje o primeiro-ministro deu um banho de humildade no Parlamento, recuou em tudo, no tom, nas desculpas, na consciência, na demissão da ministra, nas indemnizações. Tudo porque o Presidente fez ontem a intervenção mais violenta que um Presidente da República fez, eu não diria de sempre, mas dos últimos 20, 30 anos. Mas o António Costa vai fragilizado claramente com a demissão da ministra, mas se fosse com a ministra por demitir, provavelmente o debate teria sido mais duro, mas ele ainda ficaria mais fragilizado, porque seria muito mais difícil a esquerda apoiá-lo como acabou por o apoiar neste debate, porque claramente a ministra, apesar de o fragilizar, porque a carta da ministra é uma fragilização do António Costa. Ela diz que quis sempre sair e depois do António Costa dizer que isso não tinha acontecido, eu acho Sim, é uma fragilização do António Costa, mas da própria ministra de toda a gente. Então, durante estes meses... 4 meses, fez ontem 4 meses. A ministra andou a dizer que, convictamente, quer dizer, a olhar para as pessoas nas câmaras de televisão, não, eu não me demito porque eu acredito que esta é a altura de fazer isto, quando na realidade pensava ao contrário. Quer dizer... Não, foi durante 4 meses. Se ela pediu para sair logo quando foram os fogos de Pedrógão, isto quer dizer que ela, nestes 4 meses, esteve sempre fragilizada, porque se ela queria sair e o Primeiro-Ministro é que não a deixava e ela queria ter uma oportunidade para sair, ficaram à espera do quê? De outra tragédia? Mas eu acho que há um outro problema, é que a Ministra sai, mas o fantasma dela fica. Aliás, é uma coisa que eu não percebo, que é, esta Ministra, Constância Urbano de Sousa, é incompetente para ser Ministra, mas é competente para definir a política que vai ser aprovada, as medidas vão ser aprovadas no sábado, é competente para condicionar totalmente a pessoa que a suceder, porque vai aplicar uma política definida por ela. Não, mas isso que tu estás a dizer tem 2 aspectos. Primeiro, nenhum ministro é admitido por ser incompetente. Na história temos poucas demissões, remodelações e tal, pode haver. Demissões não. É sempre por casos e não por incompetência. Em segundo lugar, tudo isso que tu estás a dizer responsabiliza ainda mais o Primeiro-Ministro, porque todas as medidas, toda a ação, toda a estratégia não foi definida por uma ministra que já não mandava. Quem tem responsabilidade direta sobre isso é o Primeiro-Ministro. Ele conhece a casa, foi o Ministro daquilo. Mas porquê a teimosia de António Costa neste caso concreto, quando, por exemplo, João Soares saiu porque ameaçou umas bofetadas na internet? Porque ele ia entregar a cabeça do Ministro à oposição. E ele não queria fazer isso. Ele hoje falou em erros políticos, que se ele pudesse não cometia erros políticos. Olha, que não era a oposição. Eu parece que o grande problema dele era ter que entregar a cabeça de um ministro ao Presidente. Também. Porque, de facto, quem mais insistiu nesta demissão foi o Presidente e isto, de facto, é uma capitulação absoluta. Pede desde o início. O CDS desde Pedrógão pede a cabeça. Marcelo Rebelo de Sousa é não só o líder do Governo neste momento, como também o líder da oposição. Consegue acumular as... Ele tem essa... A ubiquidade é o dom dele. Acumula as três outra coisa muito apesar importante. Do Passo de hoje ter feito um bom discurso. Há uma coisa que nós hoje aqui não nos podemos esquecer nesta análise política, é que morreram mais de 100 pessoas. Morreram mais de 100 pessoas. 106. 106, até agora. 107, e cada número conta e cada pessoa conta. Isto é a pior coisa que aconteceu em Portugal. Mas repara que o António Costa leva para o debate um truque político, e é um truque político que foi denunciado pela oposição, de ter conseguido, à última hora, esta manhã, acordar a indemnização às vítimas extrajudicialmente, que era uma coisa que não estava prevista. É mais um flaco à retaguarda. Completamente. Porquê que não? O problema de António Costa todo, e por isso é que isto soa tudo a falso, apesar dele se ter emocionado, e eu não acredito que aquelas todas as intervenções que ele fez, eu não quero acreditar que foi de frieza pura e que ele, de facto, lhe pesou na consciência, como ele disse hoje, e que ele, de facto, estava mesmo com a voz embargada como estava hoje. Mas não foi é? preciso Eu morrerem não mais acredito, 100 pessoas sim. Só que foi preciso emocionar. morrerem 100 pessoas e ter um ralhete do Presidente da República da maneira que foi. Da maneira que Como foi, é que é possível dizendo... fazer esta gestão política? Eu também não acredito. É inenarrável. Mas uma coisa é evidente, salta aos olhos. O que este Governo queria era estar a falar só de economia. E ainda hoje tivemos um momento inconcebível no debate na Assembleia da República, que foi a primeira intervenção do PS
que foi do antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que saiu do governo, arguído, Rocha Andrade, que fala dos fogos e logo a seguir vai dar os parabéns ao governo por este Orçamento de Estado, pela redução da dívida pública, por todas as medidas. ninguém mais. E vai falar disto. Cavalgou isso. Realmente, Não cavalgou, mas na verdade isto não estava orientado, porque senão então nunca poderíamos ter a intervenção inicial deste debate, depois daquilo que ouvimos ontem no Marcelo, dizendo eu estou a falar daqui, ele estava em Oliveira do Hospital, não estava nos gabinetes, e depois termos visto aquelas imagens emocionantes dele abraçado a algumas pessoas que perderam filhos. E o Rocha Andrade realmente começa a falar da redução da dívida pública e dos parabéns. o que António Costa queria era falar de números. E o Presidente obrigou-o a falar de pessoas. Mas há aqui uma coisa, o próximo capítulo disto vai ser escrito na terça-feira, no debate da moção de censura. Vamos ver o que é que evolui daqui para lá.